tudo que eu sei sobre esse assunto, eu sei pelo Gus, porque acompanho pelo Instagram e já fiz o Fractal, acho incrível. Gosto bastante do trabalho do Gus, acho muito legal, acho que tem bastante a somar na nossa visão. E ele faz o Fractal já faz um tempo, e ele faz parte também do Time Machine Organization, que eu também vou pedir para ele explicar daqui a pouquinho. E mora em Amsterdã, então lá em Amsterdã agora são 6 horas da tarde, é isso, Gus? Isso. Boa. Então, o Gus já está um pouquinho à frente da gente, falando de tempo aqui. Sim, 5 horas do futuro em relação ao Brasil. Boa. Gus, conta um pouco da Torus e o que é a Time Machine Organization, por favor. Boa. Então, primeiro, oi, pessoal. Vou compartilhar um pouquinho aqui sobre o que a Torus faz. A Torus é um time lab, a gente estuda a relação das pessoas com o tempo. Como que a gente se conecta com o tempo, tanto num nível individual, enquanto pessoas, mas também quanto as convenções que esses indivíduos criam num nível coletivo, quando a gente começa a falar sobre empresas, organizações, sociedade de uma forma geral. Como laboratório, a gente desenvolve experimentos, estudos, pesquisas em diferentes lugares do mundo para compreender como que as pessoas se relacionam com o tempo e como que esse assunto molda a forma como a gente se coloca na realidade, a gente percebe a realidade ao nosso redor. O Gui comentou, né, desse projeto que a gente se conectou, o Fractal. O Fractal foi um projeto que aconteceu durante 3 anos, em 35 edições presenciais, rodando o Brasil, em várias capitais, em várias cidades pelo Brasil, onde a gente fez um mapeamento desse espírito do tempo, desse entendimento de como marcas e organizações se conectam a esse momento da sociedade. Mas esse projeto ele tem essa lente da comunicação, né? Só que a Torus ela não está somente dentro desse território da comunicação. A gente desenvolve projetos para fazer esse mapeamento, essa leitura da relação das pessoas com o tempo, tanto em outras categorias do mercado, como também em assuntos que não tem nada a ver com o mercado, mas que tem a ver com pessoas, com como a gente entende o tempo de uma maneira geral. Dentro desse... Eu comentei, né, que o Fractal aconteceu nesse formato presencialmente, e aconteceu no passado, porque ele há 2 anos ele está acontecendo. Esse é o terceiro, a gente entrou no terceiro ano agora em que ele está acontecendo num formato online, então a gente já vinha fazendo o Fractal acontecendo nesse formato online, onde a gente compartilha esses principais aprendizados sobre como que as marcas podem estar em conexão com as transformações que a gente está vivendo na sociedade, transformações que muitas delas se aceleraram nesse momento que a gente está vivendo agora, de pandemia. Outras transformações, a gente percebeu que elas deram uma reviravolta e a gente se viu num lugar perdido, né, enquanto sociedade, de entender para onde que a gente olha agora em relação a esse futuro que a gente vinha construindo até então. E o Fractal ele tem essa lente para empresas de comunicação, para profissionais de comunicação, mas para além dele, dentro da Torus, a gente desenvolveu uma formação chamada Zeitgeist Navigators, em que empresas que não têm nada a ver com comunicação e que geralmente são os clientes dessas empresas de comunicação, que querem compreender como que elas navegam por esses contextos de mudança da sociedade, do mercado, do meu público consumidor, das tecnologias e de mindsets que estão em transformação nesse momento, e como que eu aplico isso dentro da minha marca. Essas empresas, geralmente, elas se conectam a Torus por esse projeto, que chama Zeitgeist Navigators. Então, a gente navega em conjunto com essas empresas por todas essas mudanças e explica como que a gente pode compreender esse cenário em relação ao tempo a partir dessa lente. Eu estou aqui falando com vocês de Amsterdã, né? Mas eu sou original de Belém do Pará. Então, eu estou agora, nesse momento, há 5 horas, né, em relação a vocês, e a maior parte das pessoas também da minha cidade. E a partir dessa diferença de fuso, eu acho que ela moveu muito também a minha conexão com esse assunto, o tempo.
Porque se, enquanto eu estava no Brasil, girando o Brasil com esse projeto que eu comentei com vocês, eu já notava que conversar com uma audiência em São Paulo, em BH, em Porto Alegre, em Recife, em Belém, no Rio de Janeiro, a gente parecia estar vivendo em tempos diferentes, né, em realidades diferentes, por conta da percepção da sociedade ao redor. Eu comecei a questionar, trouxe essa lente, né, virei esse espelho para mim e comecei a questionar o quanto a minha própria compreensão do tempo ela não era limitada naquele período ao fato de estar no Brasil, mas não só por estar no Brasil, mas porque a lente do profissional de comunicação no Brasil, e aí eu me coloco nesse lugar, de pessoa que se formou em comunicação, meu background veio da comunicação, do design, da tecnologia, e qual é a história base, né, de um profissional que vem dessa área? Eu saí de Belém, fui para o mercado de comunicação em São Paulo, e o passo natural de quem quer crescer no mercado sempre parece que é a próxima coisa, né? A próxima coisa numa escadinha, assim, em que seria, putz, então eu quero ir para uma agência maior, sair de Belém para São Paulo, quero ir para uma agência maior do que em São Paulo, quero ir para Nova York, quero ir para um lugar que eu vá conseguir estar numa agência que tenha projetos, clientes, marcas, numa escala maior. A gente sempre está olhando esse próximo passo. Só que eu notei que essa é uma jornada muito influenciada pelo fato de que, putz, a gente paga muito pau pela forma, pelo estilo de vida e pela cultura dos americanos estadunidenses, e por conta disso a gente replica muito desse entendimento, né? De essa próxima coisa, ela precisa ser, se não o mais próximo possível desse pensamento americano, me transportar para lá e viver essa realidade, esse sonho americano, digamos assim, né? Só que essa não é a única história possível. Tem muitos outros jeitos da gente fazer a diferença, gerar impacto dentro do mercado, seja em comunicação, em qualquer outra área, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Nesse momento, e isso se deu há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu decidi que eu queria colocar à prova esse meu próprio entendimento do que era o espírito do tempo. Porque muitos de vocês provavelmente consomem marcas que são americanas, a gente consome referências que vêm de um mercado americano, então a gente transporta assuntos que originalmente foram pensados para uma cultura americana em inglês e com uns termos que vêm desse universo que a gente tenta traduzir para a realidade brasileira. Só que nesse lugar, a gente perde uma série de aprendizados que estão acontecendo ao redor do Brasil, e ao redor do Brasil, né, eu que venho de Belém, posso dizer, para além do cenário paulista, do cenário carioca, né, que também são, por serem polos, são os principais lugares onde a gente busca esse manancial de referências do que a gente tem que fazer, do que pode acontecer no mercado. E por estar desenvolvendo projetos mapeando esse cenário de mudanças do espírito do tempo, eu decidi me conectar com que outras lentes possíveis desse tempo a gente podia compreender a partir do que está acontecendo no mundo. Não só ouvindo o que está acontecendo ao redor, mapeando o que está acontecendo ao redor, mas buscando quem são as pessoas desses diferentes lugares, dessas diferentes realidades, desses diferentes mercados e sociedades, enfim. Nesse momento eu fundei a Torus como laboratório, como eu comentei, e a gente começou a se plugar muito nesse entendimento do tempo mais pluriversal, né? Essa lente mais crítica em relação a essa história única que ela é ou americanizada ou colonizadora a partir da lente europeia, né? Então eu comecei a compreender que lugares eu podia estar e que pessoas eu podia estar mais conectado, que pudessem ampliar essa perspectiva de tempo e, a partir disso, junto com essas pessoas, levar esses aprendizados, fazer essa conexão com as empresas que eu já trabalhava no Brasil, mas levar também essa lente original, autêntica, única desses protagonistas e empresas que eu estou conectado no Brasil para esses outros lugares. Foi aí que eu cheguei no Time Machine, que o Gui me perguntou. O Time Machine, ele é um consórcio, né? Eu acho que essa é a melhor palavra para explicar.
um consórcio de empresas, instituições não governamentais, museus, universidades, startups de tecnologia, empresas de impacto social, que se juntaram para compreender como que essa lente europeia impactou na nossa compreensão da realidade até aqui. E eles se juntaram para tentar resgatar esses aprendizados que muitas vezes são apagados por essa história única colonizadora. Como a gente tem uma única lente da história, que a gente entende quase como se fosse a verdade, né? Como se a realidade em si fosse essa verdade do colonizador que chegou, apagou a história que tinha ali até então, e aí a gente conhece pelos livros de história a história de quem venceu a guerra, né? Ou de quem colonizou, e nunca do colonizado. Nesse sentido, a gente vive uma falta de memória, um apagamento dessas memórias, e uma miopia em relação a como que a gente pode encarar a realidade ao redor. Então, eu lá de Belém do Pará, quando ando pela Europa, eu vejo lugares ao redor muito parecidos com Belém do que parecidos com, enfim, com os lugares que eu estaria andando por aqui. E não porque Belém parece com a Europa, mas porque Belém foi apagada para parecer com a Europa, né? Pela história colonizadora portuguesa, europeia, principalmente, portuguesa e espanhola, principalmente. Mas é muito forte perceber o quanto existem essas diferentes histórias, para além da história que a gente conhece, ou da história que a gente estudou na escola. E eu me conectei ao Time Machine para trazer, para apoiar dentro dessa lente mais ampla do projeto, como que a gente pode se conectar a outras iniciativas que desafiam somente essa lente europeia. O Time Machine, ele tem essa lente que junta todo esse aprendizado cultural, histórico, social, de diferentes lugares, usando tecnologias que reconstroem, digamos assim, uma grande simulação tecnológica dessas muitas histórias, para que a gente possa navegar por todas elas a partir de realidade virtual, a partir de inteligências artificiais que simulam essas histórias não contadas. Quando a gente não tem um registro, conseguem ampliar esse entendimento. E é um projeto muito interessante que está sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos. O Time Machine também é um projeto recente, mas que eu aposto bastante, principalmente quando ele se abre para essa lente pluriversal, para essa lente de troca com outras realidades. E eu passei a fazer a ponte do Time Machine com projetos no Brasil e traduzindo aprendizados do Time Machine para a rede brasileira também, né? A gente é associado, a Taurus é associada ao Time Machine. E, no geral, assim, em relação ao que o Gui perguntou, esse é um panorama geral. Eu falei do Fractal lá no início e dos Zeitgeist Navigators, mas eu falei muito sobre tempo. Hoje, meu principal projeto associado a tempo é o Temporal, que é um curso, uma formação, um mergulho nessas diferentes compreensões sobre tempo. A gente vai começar uma turma nova do Temporal na semana que vem. E justamente por ele questionar esse entendimento de sociedade que a gente tem até hoje, ele é um projeto que ele não é feito para organizações como Navigators, ele é feito somente para pessoas, e ele não usa, ele não é baseado no mesmo cenário, no mesmo modelo de pensamento em que, nossa, você tem que se matricular, você tem que se matricular nesse curso e pagar esse curso para ter acesso a esse conhecimento. A lógica dele é o contrário, você participa do projeto e a partir do teu entendimento desse tempo que tu dedicou para estar envolvido no projeto, do nosso tempo envolvido no projeto juntos, ele funciona por contribuição consciente. Então, a gente decidiu ressignificar também a própria relação com dinheiro como principal moeda, entendendo o tempo como principal moeda dentro desse projeto. Vou compartilhar o link depois com vocês, mas esse é o resumo introdutório. Boa. Eu vou começar a conversa, acho que fazendo uma claquete aqui, porque quando a gente fala de tempo é uma coisa tão ampla, né? E entendimentos também tão subjetivos, assim, para o tempo, enfim.
Tem o Otto Schammer, acho, do Leading from the Emerging Future, ele fala sobre algumas desconexões, né? Desconexão espiritual, desconexão ambiental, desconexão social, individual, enfim, que a gente tem. E, assim, é muito fácil entender como é que a gente não está conectado com o tempo a partir dessa leitura, dessa questão das desconexões que a gente tem, seja individual, sei lá, com a nossa carreira, ou algumas crises que acontecem aí. A gente está vendo, né, vários sinais sobre isso. Acho que espiritual aí também, acho que todas elas, né, todas essas facetas que ele aborda, tem muito disso, assim. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da conexão com o tempo, assim, como é que você vê isso? O quanto a gente está conectado com o tempo? O que é estar conectado com o tempo? Boa. Muito bom o exemplo que tu trouxeste do Otto sobre essas desconexões, porque, de fato, é o que a gente está vivendo, né? Quando a gente nota, quando a gente observa a realidade ao redor, a gente sabe que que existem elementos ao redor que nos indicam que essa história poderia ser de alguma forma diferente, mas a gente tem esse comichão de não saber ainda muito bem como, né? E quando isso vai acontecer. O Zygmunt Bauman, enquanto sociólogo, tem um conceito que eu acho muito bom para falar desse momento que a gente está vivendo, que ele chama de interrênio, ou reino do meio, né, traduzido para português. Esse momento e os interrênios, enquanto conceito, eram momentos em que um rei morria e que, sem herdeiros, a gente não sabia para onde que o reino ia depois disso. Então, a gente vai fazer uma eleição, outra pessoa vai virar rei, a gente vai mudar de modelo e vai virar uma democracia. A gente não sabe. Está tudo congelado até que alguém tome uma decisão, né? Algum ato seja tomado. E o Bauman transporta esse conceito, né, dos reinados monárquicos para esse momento que a gente está vivendo, dizendo que a gente está vivendo de novo um interrênio. Um momento, característica do interrênio a gente saber o que a gente não quer mais, só que a gente não sabe o que a gente quer. Porque parece assim que o velho está morrendo, mas esse novo ainda não se manifestou, ainda não nasceu. A gente ainda não tem, essa revolução ainda não se firmou. Quando a gente está falando de tudo isso, dessa desconexão, desse sentimento de que algo mais pode vir a ser, mas que a gente ainda não sabe muito bem o que pode ser, a gente está falando de mudança, de navegar por essas mudanças, né? E um dos famosos filósofos gregos, o Aristóteles, ele definia tempo exatamente dessa forma. Ele definia tempo como a medida da mudança. A gente sabe que as coisas estão mudando e, portanto, o tempo está passando, né? É a forma como a gente mede mudança, movimento, transformação. Se a gente quer estar em conexão com o tempo, a gente precisa estar navegando por essas mudanças. E, para mim, é muito importante, me procuram muito para falar, por exemplo, sobre futuro de determinada área ou de determinada categoria, mercado, sociedade, cultura. Só que toda vez que a gente fala sobre um cenário de futuro, a gente lida com essas mudanças, aí a gente abraça tudo que a gente aprendeu e a gente fala, agora eu estou preparado. E a gente acha que é isso, que está tudo bem, que assim, estou conectado com esse espírito do tempo, com o que está mudando. Só que aí vem o amanhã e muda tudo de novo, né? Como a gente está vivendo uma das maiores manifestações dessa teoria, né, na prática, nesse momento. Então, para mim, é muito importante a gente entender que a gente nunca está conectado com o tempo. A gente sempre está num esforço ativo e contínuo de conexão. Eu preciso estar em conexão contínua, né? E não buscando estar conectado. Principalmente porque, para a gente que está mais próximo de empresas que estão explorando o universo digital, empresas de comunicação digital, que estão observando plataformas, utilizando todo esse universo, a gente, há 20 anos atrás, a gente viveu esse momento de dizer, nossa, o digital é o futuro. Hoje a gente sabe que já existem as empresas que são dinossauros desse universo digital, né?
que estavam nesse momento de boom de transformação e que disseram, nossa, meu futuro está garantido, e que essas empresas, muitas delas, mesmo estando no universo de comunicação digital, que em muitos dos momentos a gente colocava quase como oposição a, não, tem as empresas de comunicação tradicional e as digitais, né? Para tentar fazer uma oposição entre online e offline. Na verdade, as empresas porque as mudanças elas continuam acontecendo e a gente precisa estar em conexão contínua com o espírito do tempo. Então, para definir e limitar esse conceito que é super amplo, né, mas de uma forma simples, navegar pelas mudanças que estão acontecendo ao redor e continuamente navegando por essas mudanças é como a gente está em conexão com o espírito do tempo. Só que para isso a gente não pode estar sozinho. Acho que esse é um gancho importante, assim. Legal. É engraçado você falar disso, porque eu até acho que eu chamei você uma vez, eu estava fazendo um freela para Flag na Cubo, e é muito engraçado observar assim como é que as organizações, eu já tinha visto algum mapeamento teu ali sobre as empresas que estavam puxando um pouco essa questão, né, enfim, estavam mais update assim com o mundo mesmo, e enfim, às vezes a gente acaba vendo muita campanha publicitária que você percebe que já não está, se ela está muito desconectada do tempo que a gente está vivendo. Então, desde campanhas desde a linguagem até, sei lá, como entende as coisas, como vê as coisas. E já ouvi de alguns clientes, inclusive, aí levando mais para publicidade, assim, que parece que os criativos em agência estão bebendo sempre da mesma fonte, né? Assim, estão sempre bebendo da própria publicidade, assim. Então, queria te perguntar um pouco sobre isso, assim, olhando como a Flag trabalha, por exemplo, que eu sei que é bem mais conectada, assim, acho que as pessoas estão mais conectadas, e aí acaba fazendo a rede ficar mais conectada, e eu acho que isso eleva muito o nível do trabalho e, enfim, não gera esse tipo de desconforto de algumas pessoas verem a comunicação e falarem, nossa, isso está completamente ultrapassado, assim. Como é que você... o que você recomenda, assim, em termos de marcas e profissionais de comunicação para conseguirem manter esse pulso, assim, com agora e com o futuro, né? Legal. Eu comentei, né, que a gente precisa questionar essa ideia de estar falando sempre sobre o futuro né, aí linha em branco, o futuro da comunicação, o futuro da educação. A gente sempre está olhando para a próxima coisa, para a próxima tendência, para o próximo assunto. E em muitos dos momentos, eu posso dizer para vocês que empresas que me chamam para falar sobre esses assuntos, eu chego com essas empresas para contar sobre o presente, e esse presente para elas é futuro. Porque nem sempre o que eu vou estar estudando sobre futuro vai ser o futuro para essa empresa que ainda está num outro passo, né? Então, um passo importante a gente entender assim, futuro para quem? Para quem que a gente está falando, com quem que a gente quer falar, com quem que a gente está conversando sobre esse assunto. É super importante ter essa lente de utilidade, de empatia para o que a gente está buscando de conexão, porque eu posso vir aqui, por exemplo, e vomitar vários conceitos que são assim, o assunto mais conectado com essa próxima lente de sociedade, com as próximas mudanças que a gente vai viver, e elas assustarem, porque elas são um passo muito distante da realidade de todo mundo. Nesse sentido, achar esse lugar de conexão empática é ponto de partida. Seja para o universo de organizações que vocês vão querer traduzir esses assuntos. Então, quem são as pessoas que vão estar consumindo esse tipo de conteúdo, esse tipo de troca comigo, ou são pessoas de uma marca específica que vai ter que embarcar numa ideia de projeto, que ela está super insegura de falar sobre esse assunto novo para ela. Como que a gente pode adotar uma abordagem empática? Esse é um ponto de partida, assim. E nesse ponto, eu gosto muito de uma abordagem que, não vou lembrar o nome do pesquisador agora, mas que ele usou essa referência até no desenvolvimento do algoritmo do Spotify.
que é uma perspectiva que chama a Maya. E esse Maya, no design, ele fala de ser a gente achar qual é esse futuro, essa mudança, que é o most advanced yet acceptable. Ou seja, a mudança mais avançada, mas que ainda vai ser aceitável por quem a gente está conversando. E aí eu vou contar esse exemplo rapidinho, e aí eu volto para o que a gente estava falando, mas o exemplo é o seguinte: o Spotify, quando desenvolveu o Descobertas da Semana, o algoritmo que te ajuda a recomendar novidades, músicas enfim, dos artistas que estão lançando novos álbuns, novas músicas, o Spotify desenvolveu o algoritmo exatamente para isso, para te apresentar o que tu não conhece, as descobertas. Você vai se conectar de novo. Só que o algoritmo tinha uma falha, tinha um erro no código, que ele deixava passar algumas músicas que as pessoas já conheciam, músicas que elas talvez já tivessem ouvido no outro momento, que estavam voltando agora. Então essa playlist ela tinha um pouco de novidade e um pouco de músicas conhecidas, artistas conhecidos. E eles corrigiram esse erro do algoritmo. E o que eles perceberam foi uma queda vertiginosa no engajamento com essas playlists de descobertas. As pessoas se viam num lugar assim assustador de gente, mas eu não conheço nada do que está tocando aqui, nem estilo, nem artista, nem música, nem assunto. Virou um universo, um território completamente desconhecido, e o desconhecido assusta. Então eles perceberam que era importante que algum elemento fosse conhecido. É um artista que você conhece lançando uma coisa que você não conhece. É um artista que você não conhece lançando algo de um estilo que você não conhece, mas aí você já escutou algo de alguém que está dentro desse álbum com ele. Enfim, eles foram adotando essa lógica para que existisse algum elemento familiar. E aí eu estou usando o exemplo do Spotify, né? Mas a gente pode pensar dentro dessa lógica para qualquer realidade. E aí o Rafael perguntou aqui, Rafa, perguntou aqui no chat como que a gente toca transformações em empresas muito grandes, né? E diversas, que tem 10 mil colaboradores nessa perspectiva Maya. Putz, o ponto de partida para isso é a gente entender quem são essas pessoas que podem se tornar embaixadores desse processo de mudança, de navegar a mudança junto com a gente, porque sozinho a gente não estabelece esse processo de mudança. Ao encontrar quem são essas pessoas, a gente precisa falar a linguagem delas, dentro desse caminho do Maya, né, que a gente falou aqui. Eu já sei que mudanças, por exemplo, quando eu faço processos de transformação dentro de empresas, como esse exemplo que o Rafa comentou, as minhas primeiras sessões junto com as empresas, elas são muito mais de escuta do que de apresentar qualquer cenário de mudança. Eu já sei muitos dos processos de mudança das temáticas, dos movimentos, dos fenômenos que estão acontecendo no mundo, que seriam úteis, que vão ser úteis para essa empresa. Mas se eu falo sobre eles a partir de uma lógica, de uma perspectiva que é interessante para mim, ou que é interessante para a sociedade no momento, talvez essas pessoas escutem e digam, tá, mas nada disso faz sentido para a minha realidade de hoje aqui, porque a minha realidade eu sou uma empresa muito grande, muito lenta, muito difícil de tomar decisões, enfim. Então é importante que a gente primeiro escute, entenda a perspectiva dessa empresa, para que quando a gente apresente esse cenário de mudança, a gente vai adaptando tanto à medida que esse conhecimento, essas mudanças vão sendo apresentadas, introduzidas, sugeridas e implementadas, testadas, experimentadas, enfim, e à medida que a gente vai aumentando esse conta-gotas para que mais mudanças possam ser aplicadas. Se a gente falar aqui, por exemplo, de mudanças que estão acontecendo no mundo que essas empresas podem implementar, talvez seja uma avalanche, uma tsunami tão grande que você já se dê por derrotado antes de começar, né? Dizer assim, nossa, é tanta coisa que, cara, não dá, minha empresa vai quebrar e é isso. Só que se a gente entendesse Maya, curiosamente, né, o acrônimo é Maya, eu nunca tinha juntado esses dois conhecimentos, mas para os hindus, Maya é também esse véu que nos separa, que é o véu da ilusão que nos separa
da realidade última, né? Da realidade como ela de fato é. Então, a gente vê o mundo por essa lente, por esse véu, por essa cortina, que eles chamam de Maia, que é como os nossos olhos enxergam o mundo. E a gente precisa ter esse Maia também nesse sentido para as empresas, para entender assim, o quanto essa empresa vai conseguir digerir esse momento, aplicar num primeiro passo, e aí a gente traz o próximo passo. Nesse sentido, o meu trabalho e o trabalho da Taurus, o meu trabalho estudando o tempo, dessa comunidade no qual eu estou plugado, eu brinco que a gente tem que ser menos... a gente funciona muito menos como o que vai te acalmar, te relaxar, te dar uma solução que vai te deixar tranquilo, e muito mais quase como psicotrópico, algo que vai te apresentar uma conexão nova que você vai dizer assim, putz, isso estava aqui na minha frente e eu não tinha percebido ainda porque eu não tinha tido essa conexão com algo que está fora do meu mercado, né? Que geralmente as empresas, quando me contratam, elas vêm por essa área, por essa frente que chama processos de inovação aberta, né? Quando a gente tem empresas externas ou especialistas externos que vão te dar input, ou uma comunidade externa que vai te dar aprendizados para a tua realidade interna da empresa. E nesses projetos, geralmente, a gente tem esse efeito do psicotrópico, do ácido, das pessoas nesse grupo dizerem, nossa, então quer dizer que a gente não estava olhando para esse tipo de conexão e ela vai ser muito relevante para a gente nessa hora, né? Maia foi o ponto de partida, porque a gente falou de ser diverso e de ser empático com quem a gente está falando, entender para quem. Nesse sentido, eu já até falei antes, mas eu reforço a importância da gente... na Taurus, a gente estuda o tempo coletivo como esse espírito do tempo como Zeitgeist, né? Como esse entendimento do que está acontecendo no agora. E o agora, ele não é olhar a tendência, não é pensar no futuro. O agora é entender que a gente tem uma diretoria machista, homofóbica, misógina, racista, a gente tem uma base diversa, mas que não consegue falar com essa diretoria, a gente tem um cliente inseguro de lidar com alguns temas novos e aberto a falar com outros temas. Todos esses diferentes tempos dessa geração mais nova, dessa geração mais conservadora em alguns temas, de um público que a gente não conhece, estão coexistindo no mesmo tempo. A gente não vai falar só de futuro, a gente não vai falar só do que precisa mudar, e a gente vai olhar para o presente e entender como que a gente pode navegar em direção ao presente, porque essas empresas ainda não chegaram nem sequer no presente, quanto mais dar um passo em direção ao futuro, né? Então, olhar para o Zeitgeist é navegar em direção ao presente, esse é o foco desses processos de transformação que a gente implementa e estuda em conjunto com as empresas. E aí, mas me diz alguma coisa de como que a gente pode aplicar por aqui, ou pensar dentro dessa perspectiva que tu estás trazendo agora, Gustavo. Beleza. Nessa frente, eu gosto muito de 4 lentes que para mim são muito úteis e que eu percebo se repetindo em projetos, empresas. O Gui comentou da Flag. Eu sinto, inclusive, que os projetos da Flag têm como ponto de partida uma lente até bem similar, talvez com outras palavras, mas está total no mesmo universo. A primeira é relevância. Qualquer assunto que a gente queira navegar, que está mudando nesse momento do mundo, a gente tem que entender, enquanto empresas, enquanto profissionais, indivíduos, se ela é relevante para a sociedade. Porque se a gente começa a falar de um assunto aqui que não é relevante, descarta. Ninguém vai prestar atenção, ninguém vai comprar teu serviço, ninguém vai se conectar com teu discurso, não é relevante. Eu tenho uma amiga, a Cris Lisboa, que ela diz que ela define relevância de uma forma muito boa. Ela trabalha com escrita criativa, ela é escritora, autora de vários livros. E a Cris, ela diz que relevante é tudo que movimenta o debate. É tudo que faz a conversa continuar acontecendo. Se esse papo não está relevante, a gente simplesmente diz assim, não entendo, a conversa não está fluindo, então a gente sai da conversa. Então a relevância é o primeiro passo. Só que é muito fácil ser relevante. Deixa eu só comentar, tem um minutinho, te interromper. Sim. A Ana Cortá fala sobre relevante de uma forma que eu também acho super, super bacana, assim, para fazer o exercício diário de entender se é relevante ou não, que é
Ela fala que relevância é quando você sai de uma sala, de uma conversa, melhor do que você entrou. Então, eu acho que é basicamente isso, essa sensação de que a gente está tendo esse papo agora, e se tiver essa sensação de que você está saindo melhor do que você entrou, isso foi relevante para você. Então, acho que esse exercício da relevância diária, assim, é muito, muito prático. Exatamente. Esse exemplo é muito bom da Ana. A Ana tem uma empresa que também mergulha no universo, principalmente de tendências, né, para o mercado. E dentro dessa leitura que você trouxe dela, da gente se sentir saindo, não necessariamente melhor, mas diferente, né, de alguma forma, eu lembro de um outro conceito que eu gosto bastante, e funciona muito no português, da Lala de Rezelin. A Lala é uma pesquisadora futurista que estuda temáticas diversas, e ela diz que relevância é muito parecido com a palavra relevo. Se a gente olha uma montanha, né, a montanha tem o seu relevo, ela tem diferentes alturas, e se eu for para um desses pontos da montanha olhar o mundo, eu vou ver uma perspectiva diferente. Se eu pego esse relevo e eu achato, eu torno também todas essas perspectivas chatas, porque a gente passa a ver o mundo a partir do mesmo lugar. Né? Então, a relevância, ela também é algo que, assim como o relevo, né, dentro desse exemplo muito visual da Lala, é o que nos ajuda a olhar o mundo, ou conhecer o mundo, a experienciar o mundo por outras perspectivas além da nossa. Então, se conectar com perspectivas diferentes, né? Eu acho que as duas lentes se cruzam bastante. Só que eu posso ter uma lente relevante, posso começar um projeto com o Gui, com todo mundo que está aqui conversando, e a gente dizer assim, o assunto é super relevante. Eu acho que eu já vi muita gente falar disso. Ao mesmo tempo, eu não lembro quem que falou, porque meio que todo mundo está falando disso e todo mundo meio que está falando igual, por exemplo. Tipo aquele momento em que marcas começaram a falar de empoderamento feminino, de adotar um discurso que é muito relevante, continua sendo muito relevante, mas que a gente ficava pensando assim, pera, mas quem foi que fez essa campanha? Foi a Natura? Não, foi a Avon? Eu estou tentando lembrar aqui, eu acho que foi Seda, foi Dove? Não, eu não lembro muito bem qual foi a marca, eu lembro que o assunto era relevante. Nesse momento da relevância, a Celinha concordou por aqui também, que tá rolando bastante. Acho que essa semana estava rolando uma perspectiva um pouco diferente do novo normal, com o texto da Lilia Schwartz. Essa perspectiva do novo normal é um ponto que eu acho que vale a gente chegar lá também, mas eu acho que o que quebra a relevância, o que dá profundidade, né, para essa conversa da relevância, é que enquanto marca, enquanto organização, enquanto profissionais, especialistas, a gente tem um território, um lugar dentro dessa montanhazinha do qual a gente fala. Esse lugar de fala, esse território, essa perspectiva, essa lente pela qual a gente olha o mundo, é o que garante para a gente distinção. É um território distinto ou diferenciado, né? É algo que faz com que as pessoas digam, nossa, o assunto é relevante, mas essa lente é diferente das outras, né? Dentro desse assunto relevante. Quando a gente entende esse território, encontra esse nosso território de distinção, ele não significa um recorte. Não é sobre achar um recorte não, eu só falo disso e não falo desses outros assuntos, ou eu só faço isso e não faço essas outras coisas. Achar um território é justamente achar lá esse montinho de areia que você sobe e que dali você consegue falar de qualquer coisa, de qualquer assunto do mundo, a partir das tuas lentes, a partir do teu lugar de fala, da tua perspectiva. Porque ela vai ter essa distinção, porque ela é a tua lente, né? Outras pessoas podem falar desse assunto, mas elas vão falar de outras formas. Então, achar essa tua forma de distinção se soma relevância. Então, relevância na sociedade, distinção no mercado, na categoria, na indústria que tu trabalhas. Só que não adianta achar esse cenário, esse território de distinção, e aí amanhã muda o assunto relevante, e aí tu mudas o teu território de distinção também, né? E aí a gente entra no terceiro dos 4 pontos, que é a gente precisa ter consistência junto aos públicos que a gente conversa. As comunidades, as diferentes pessoas nas quais a gente está conectado, a gente precisa entender,
como que eu estou presente na jornada e na vida, nessa relação com essas pessoas, em todos esses pontos. Porque senão eu apareço, ou vocês aparecem, no momento de vender, e aí somem. Ou aparecem para prometer algo, e aí talvez isso não se entrega, porque aí a empresa já está num próximo assunto, enfim. Então é super importante que a gente encontre esse assunto, essa perspectiva relevante na sociedade, encontre o nosso território e o execute com consistência em toda essa jornada de contato com os nossos públicos. Só que, eu falei que são 4, né? Não adianta eu ter relevância, distinção e consistência se eu olhar para esse assunto para dentro da minha empresa, antes de começar a falar disso para o mundo e notar que eu não estou aplicando nada disso que é meu discurso para fora, dentro de casa. Lembrem que a gente vive uma era super da transparência, né? Que se o teu discurso tá num cenário em que é super interessante, que as pessoas vão se conectar, elas também vão se conectar com quem está trabalhando contigo, e que em algum momento essas pessoas podem dizer, não, mas isso não é nada disso aqui dentro. Então, a era da transparência, ela te bota nesse cubo de vidro transparente, né, que tu consegue enxergar tudo que está acontecendo dentro, e a metáfora do cubo de vidro é muito boa, porque ele tem a ideia do teto de vidro também, né? Que dentro desse lugar de transparência radical, a gente precisa primeiro olhar para dentro e pensar como que esse discurso que a gente quer adotar, essa conexão com o espírito do tempo que a gente quer adotar, é autêntica, é verdadeira dentro de casa. Relevância, diferenciação, a distinção, consistência e autenticidade. Essas são as 4 lentes para a gente se conectar para a gente estar em conexão com o espírito do tempo. Só que lembrem que isso é uma foto da realidade no presente, né? Só que a realidade ela é um filme que está passando. Então, é importante que a gente revisite essa foto para que a gente tenha novas fotos da realidade, uma do lado da outra, para que a gente observe esse tempo mudando, assim. Uma aula, maravilhoso. Outra coisa que eu queria te perguntar é sobre, a gente ouve muito falar sobre a geração Z, e, enfim, toda a mudança de comportamento que está tendo, e no início da conversa, inclusive, a gente estava... você falou muito sobre a questão das perspectivas culturais, assim, norte-americana e, enfim, uma visão eurocêntrica, né? E eu li, acho que no relatório da WGSN, se não me engano, uma característica bem incomum aí que aparece na geração Z, que acho que mais populosa no sentido de pessoas que saem desse eixo eurocêntrico, né? Como é que você interpreta isso? O que isso muda na nossa percepção de tempo tão orientada para esse eurocentrismo e essa cultura norte-americana? O coração, né, desse sistema hoje ele é nos Estados Unidos, porém os Estados Unidos ele é filho, desdobramento, né, desse processo colonizatório da mesma forma. Lembrando que antes dessa colonização existiam, por exemplo, diversas, centenas de tribos nativo-americanas espalhadas pelo território ameríndio como um todo, né? E aí entendendo tanto a América do Sul, a América Central, a América do Norte, a gente tem, enfim, vários remanescentes desses povos originários nos Estados Unidos e no Brasil. Infelizmente, eles são um número muito pequeno da população. Esses povos eles tinham uma conexão com o tempo completamente diferente da forma como a gente entende. E a gente pensa que, mas dá para entender o tempo de uma forma diferente? O tempo é o tempo, ele está passando e é isso, não é? E a gente percebe que não, a gente passou anos da nossa vida estudando e sendo educados, né? Essa é a palavra, dentro das escolas, para aprender essa perspectiva única. E por isso a gente acredita que ela é a realidade, que ela é única. No entanto, existem muitas outras. E dentro da Taurus hoje, para mim tem sido muito forte essa necessidade da gente desenvolver essa nova habilidade que a gente chama de inteligência temporal,
que fala da gente exercitar mesmo essa linguagem de que outras formas a gente pode falar de tempo, que outras formas a gente pode experienciar o tempo, como que a gente pode exercitar a nossa relação com o tempo de outras formas. Eu abri o nosso encontro hoje, né, falando, por exemplo, da gente navegar em direção ao presente, e não só em direção à próxima coisa, ao futuro, como a gente sempre pensa a tempo, né? Parece inusitado, porque a gente diz, não, mas o tempo está passando em direção ao futuro. Tem um pesquisador, um cientista, na verdade, um físico, que é o Carlo Rovelli, que eu gosto bastante, a gente estuda o trabalho dele dentro da Torus, que ele diz que quando a gente está em contato com um evento massivo, e ele é físico, então ele estuda tipo buracos negros e coisas assim no universo, quando a gente está perto de um evento massivo como um buraco negro, o tempo permanece parado ao redor do buraco negro, nessa região que é chamada horizonte. A única forma da gente sair desse tempo que está congelado é a gente se movendo não em direção ao futuro, mas em direção ao presente. E parece, o que isso tem a ver com o que a gente está vivendo ou conversando aqui? A gente está vivendo frente a um evento massivo, né? Não é um buraco negro, mas é uma pandemia que transformou a forma como a gente encara a realidade ao redor, e a gente está se vendo congelado da mesma forma como o Carlo Rovelli descreve. Só que a gente está buscando essas soluções, como vai ser 2021, como vai ser essa próxima década, tendências de futuro. Gente, não dá para pensar em nenhum cenário de futuro, porque esse cenário está sendo desenhado no momento presente. A gente está vivendo esse ponto zero, né, esse ponto de energia zero, em que o que a gente fizer nesse lugar, nesse momento, agora, vai pautar esses próximos passos. Então a gente não tem que buscar a tendência do amanhã, a tendência de futuro, o que vai acontecer no ano que vem. Faça um exercício por aí. Alguém consegue planejar ou prever o que vai estar fazendo, o projeto que vai estar colocando no ar, sei lá, em fevereiro de 2021, em setembro, outubro de 2020. A gente tem passos do que a gente quer fazer, mas a nossa pauta, ela está se transformando toda semana, né? Toda semana a gente faz o que tem que fazer essa semana e planeja a próxima, porque é assim que o mundo inteiro está operando, né? Está reagindo nesse momento. Então, a gente está se movendo mergulhando em direção ao presente, aprendendo a se mover em direção ao presente. Respondendo o guia, a inteligência temporal, para mim, é a lente, desenvolver essa inteligência tem sido muito importante. E o que está dentro dessa perspectiva de inteligência temporal? Esse entendimento mais pluriversal, ou seja, não existe uma única verdade, um único jeito de encarar, de se relacionar com o tempo. Essa lente decolonial, porque aqui a gente está falando também de quebrar esses paradigmas que vieram a partir da colonização europeia, e isso nos leva para um lugar... eu, por exemplo, hoje estou conectado, estou muito próximo de uma comunidade muito extensa de pesquisadores da cultura a partir das matrizes africanas, não só a partir do afrofuturismo, mas também da cultura como um todo, né, do mulherismo africana, que é uma corrente filosófica muito forte, das perspectivas afrocentradas ou afroperspectivadas, e dentro desses aprendizados, todos eles têm um ponto em comum em relação à nossa relação com o tempo. Para eles, o tempo é algo circular e não linear. Ou seja, é algo que a gente vive ciclos, e que, se a gente não aprende, esse ciclo se repete, e se repete. E a gente fica preso nesse ciclo. E só quando a gente aprende uma lição é que esse ciclo ele sobe uma oitava, né? E vira uma espiral e começa o próximo passo. E tá aí já um aprendizado que a gente nunca teve na escola, porque a gente aprende o tempo como passado, presente e futuro, de uma forma linear e imutável, né? Algo que nunca muda, enquanto estrutura. Mas essa mesma perspectiva que eu comentei, ela se replica em muitos povos, entre os ameríndios, mesmo na nossa região. Os índios da região amazônica têm essa mesma perspectiva do tempo circular. Os incas, os astecas, os maias, os egípcios, os indígenas nativo-americanos do norte. Então, esse tempo circular é muito forte. Mas eu falei, dessa lente decolonial... a gente está aprendendo a regenerar também a nossa relação com
o planeta e com o tempo. Então, esse novo tempo ele também é muito regenerativo. Para quem não conhece esse termo, recomendo um projeto que chama Futuro Possível, que está tanto no Medium quanto no Instagram, que fala sobre essa cultura regenerativa. O que é a cultura regenerativa? A gente está vivendo num momento em que não adianta a gente só tentar ser sustentável. Sustentabilidade em relação ao meio ambiente, aos projetos que a gente está colocando no mundo nesse momento, porque essa conta já está muito no negativo. É como se a gente estivesse vivendo no volume morto, né, dessa reserva, e achando que se eu fizer alguma coisa agora sendo sustentável, tipo, terminando no 0 a 0, tá tudo bem. Os nossos projetos, eles têm que ser agora regenerativos, eles têm que deixar algum impacto positivo para o planeta, porque senão a gente não vai ter planeta daqui a pouco. Então, a partir dessa lente do tempo decolonial, circular, regenerativo, eu até falei do pensamento dos povos de matrizes africanas, o momento que a gente está vivendo agora, né? Não adianta não ser racista. Esse tempo ele também precisa ser antirracista. A gente precisa colocar energia, ação, impacto no agora, de como que a gente pode gerar mudanças nas relações que a gente está envolvido para esse pensamento antirracista. E o Gui já falou espiritualista, porque é um tempo em que a gente está se conectando com o mundo, com o planeta, não como máquina. A gente sempre teve essa ideia do planeta quase como um sistema, que a gente vai lá, extrai recursos, faz uma máquina girar, entende cada pecinha dessa máquina. E o mundo não é um sistema, uma máquina, né? O mundo é um ser vivo. O James Lovelock falou disso há 50 anos atrás, e só agora a gente está entendendo, começando a entender, né? Escreveu essa teoria de Gaia. Então, esse novo tempo, ele precisa entender todas essas perspectivas. Eu falo de muitas delas dentro do temporal e dos projetos que eu comentei, mas principalmente essas lentes que eu comentei aqui: decolonial, antirracista, feminista, espiritualista, um tempo cíclico, um tempo pluriversal, uma perspectiva crítica que especula que outros mundos a gente pode ser, né? Principalmente porque hoje a gente está nesse ponto zero que eu comentei, em que a gente não precisa levar em consideração o que a sociedade foi para replicar o que já aconteceu. A gente precisa levar em consideração o que aconteceu como aprendizados para não cometer os mesmos erros, mas a gente também está livre, está aberto a agir diferente e ver se, ao invés de dar essa volta que termina no mesmo lugar, a gente dá esse pulo para a próxima etapa do que pode ser a nossa relação enquanto consciência planetária. Perfeito. A gente tem pouco tempo agora, eu adoraria ficar mais uma hora com você, porque é maravilhoso te ouvir, toda a oportunidade que eu tenho para te ouvir, eu aproveito. Então, só para aproveitar uma última pergunta, a gente está falando muito, né, agora já colocando mais, a gente não tem como não falar sobre essa crise do Covid, você já está falando isso há algumas perguntas, e eu acho que tem eu outro dia eu ouvi, acho que foi a Cibele falando sobre, a Marcela, falando sobre, com Luísa Arruda, inclusive, da WGSN, falando sobre a questão do tempo, só que é muito engraçado, porque isso foi um pouquinho antes da pandemia. Então, quando você ouve o dia que ela entrevistou ele e tudo mais, ele começa a falar sobre o tempo e sobre como está tão fragmentado o tempo que a gente acaba não... enfim, acaba tendo comportamentos muito diferentes entre a gente, né? Então, sei lá, você pode estar almoçando 4 horas da tarde, fazendo coisas completamente diferentes, porque, enfim, você tem aquele esquema. E aí eu fico me perguntando, porque agora com essa questão da crise, da pandemia e tudo mais, a gente tem feito muita coisa igual, né? A gente tem visto noticiário, a gente está com os comportamentos mais pasteurizados, assim, parece que a gente está vivendo as mesmas coisas, né? Eu aqui, uma pessoa no Japão, você em Amsterdã, a gente está tendo as mesmas preocupações, vendo as mesmas coisas, consumindo talvez as coisas muito parecidas, enfim. Como é que, assim, é muito confuso, né, viver isso, assim, no momento que a gente estava com todo desconectado, parece que isso até conecta um pouco a gente,
assim, de alguma forma, não que, né, de forma nenhuma que seja uma coisa positiva, porque a gente está vendo uma crise sanitária horrível, não tem nenhuma perspectiva de como vai ser, mas assim, tem toda essa ansiedade também, como é que você está lidando com essa ansiedade? Acho que mais pessoal, assim, como é que você está lidando com essa ansiedade de conviver nesse momento tão caótico? Disso que tu comentaste, primeiro, assim, eu sinto que sim, a gente está vivendo sim e não para esse cenário da gente estar vivendo as mesmas coisas agora, porque, assim, o sim da resposta é a gente está aprendendo o quanto a gente faz parte do mesmo planeta, né? Eu estava comentando isso no finzinho do que eu comentei antes. Nesse sentido, a gente está entendendo que as decisões tomadas por um grupo no mercado na China podem impactar o mundo em qualquer outro território geográfico. A gente está despertando para o fato de que os nossos problemas são sistêmicos, porque o que alguém faz do outro lado do mundo vai afetar o planeta como um todo. Nesse sentido, não adianta Amsterdã, que é o lugar onde eu moro, ser uma cidade super inovadora, com projetos de economia circular, de projetos de economia regenerativa, sozinha, porque Amsterdã é do tamanho do Rio Grande do Sul. E que se o mundo não estiver colocando a Holanda, né, do tamanho do Rio Grande do Sul, Amsterdã é menor ainda. Se a gente não estiver colocando energia em conjunto, enquanto planeta, o planeta continua sendo afetado, mesmo que um lugar esteja fazendo alguma ação diferente. No entanto, as mudanças que a gente pode fazer, mesmo num cenário social de consciência dessa conexão sistêmica do que está acontecendo no planeta, é de que as transformações elas só podem acontecer no nível individual. Eu posso observar o que os outros lugares estão fazendo, mas ainda assim eu estou observador, né? Nesse sentido, a gente precisa entender o que eu, na minha esfera individual, na minha escala de alcance, na minha responsabilidade, o que eu posso fazer? Nesse sentido, e dá para a gente aplicar de novo, né, a perspectiva da relevância, distinção, consistência e autenticidade aqui, mas nesse pensamento, eu não sinto necessariamente, eu sinto que as pessoas elas estão entendendo essa consciência planetária de uma forma positiva, como tu comentaste. Não importa se tu tá no Brasil, eu tô aqui na Holanda, a gente pode ter acesso a um mesmo evento, já que tá tudo acontecendo online, ou as mesmas pessoas, já que elas estão trocando online, né, sem pegar um avião, um voo de 12 horas, como seria o caso na maior parte dos projetos que eu participo no Brasil. E isso meio que aproximou todo mundo, mas não necessariamente homogeneizou, porque existem bolhas de realidades diferentes e que tem pessoas estudando regeneração, tem pessoas falando do mercado, do novo normal no mercado publicitário, tem gente falando das manifestações desse cenário da necessidade de uma luta antirracista, como a gente comentou por aqui. Esses diferentes cenários, eles estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí, lidar com todos eles pode ser algo que te cega, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Algo que você se torna audiência, porque a gente tenta, então, consumir o FOMO, né? Faz com que a gente tente estar em todos esses lugares e assuntos ao mesmo tempo. Mas se essa transformação só acontece no nível individual, como que a gente não se entende como audiência e pensa, o que eu posso extrair dessa conversa que eu estou fazendo aqui agora e aplicar na minha vida? E antes de ir para a próxima, como que eu posso aplicar na minha vida, né, nessa escala individual? Nesse sentido, o que tem sido útil para mim eu já comentei aqui, né, mas acho que vale retomar para concluir, a frase um pensamento do Jorge Santayana, que é um pensador americano que diz que a gente precisa, que as pessoas que esquecem a sua memória, o seu passado, estão fadadas a cometer os mesmos erros. E a gente está, de novo, né, naquele ciclo. Nesse sentido, para mim, tem sido muito importante me mover em direção ao presente, então viver no presente, entender o que está acontecendo na minha vida, no meu momento, na minha história, nesse momento,
entender isso na escala da Torus, entender isso na escala da comunidade que a Torus afeta, entender isso nas pessoas que são afetadas por essa comunidade. Mas essa lente é igual o Maia, que eu comentei, né? Se eu olho para o todo, de início, desespera e a gente congela. Olha para essa escala individual e entende como que esse teu impacto vai crescer nessa escala. E, de novo, sobre essa relação com o tempo, da gente ser grato à nossa jornada até aqui, assim, da gente entender, antes da gente correr para fazer a próxima coisa, será que a gente está celebrando, revisitando os aprendizados da nossa história que nos trouxeram até esse momento do presente? Porque talvez nesse lugar já tenha uma resposta para como que a gente lida individualmente com o que a gente está precisando encarar nesse momento do presente. E se a gente não olha e corre para fazer uma nova coisa, talvez a gente repita de novo um ciclo e se veja de novo no mesmo lugar. Então, se mover em direção ao presente, estar conectado com o que trouxe a gente até aqui, ser grato a essa história que nos trouxe até aqui, porque ela nos possibilita encarar os desafios do presente com a bagagem que a gente tem nesse momento, e agir no presente. Entender que o futuro, ele só se concretiza se a gente coloca ação no presente. Então não adianta estudar futuro, falar de futuro, olhar para o futuro, se a gente não bota ação no agora. Perfeito. Bom, a gente tem que encerrar, então eu te agradeço muito pelo encontro. Eu acho que essa conversa, diferente das outras que eu fiz aqui nesse painel, ela foi bem mais do mundo das ideias e bem mais abstrata, mas é muito natural pelo tema. Mas eu espero que vocês que estão assistindo consigam aplicar, enfim, interpretar isso para a realidade de vocês, porque também é super aplicável. Eu acho que o Gustavo conseguiu aterrissar bem, colocar esses conceitos e colocar como é que a gente consegue pensar os projetos aí com esses eixos que ele estava comentando, da relevância, da distinção, da consistência e da autenticidade. Acho que é super, tudo isso que ele falou é super aplicável, é só, enfim, pensar um pouquinho e dar uma aterrissada, assim, como é que, desde o dia a dia, né, para encarar essa crise até os grandes projetos aí, pessoais ou profissionais. Cara, obrigado demais pelo papo. Eu fico muito grato por você ter aceitado e vai estar no YouTube, enfim, gravado esse papo, então mais gente vai ver a gente. Muito legal, ótimo te ver também, ótimo trocar com todo mundo que está por aqui. Quem quiser se conectar comigo, né, mandei por aqui no chat meus contatos, comentei que o Henrique perguntou aqui, né, da bibliografia das coisas que eu citei, esses materiais todos, quem quiser participar do temporal, a gente fala e compartilha todos esses materiais, links, vídeos, livros, referências mil, que ajudam bastante também. Mandei de novo por aqui no chat. E muito bom trocar, muito bom estar aqui com vocês. Beleza, valeu. Tchau, tchau.